Olá pessoal, olá você desbravador, seja muito bem-vindo. Você que clicou aqui, com toda certeza quer ouvir mais sobre o livro O Libertador. Você que está estudando para alguma prova ou só quer aprender mais sobre o Espírito de Profecia, seja muito bem-vindo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Livro O Libertador, capítulo 3: O pecado do homem e a plenitude do tempo. Quando, no Éden, Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa da vinda do Salvador, eles esperavam que ela se cumprisse muito em breve. Eles receberam seu primogênito, esperando que fosse o libertador. Mas aqueles que primeiro receberam a promessa morreram sem ver o seu cumprimento. A promessa foi repetida por meio dos patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança do seu aparecimento, mas ele não veio. A profecia de Daniel revelou o tempo de sua vinda, mas nem todos interpretaram a mensagem corretamente. Passaram-se os séculos, as nações invasoras oprimiram Israel e muitos estavam prontos para exclamar: Os dias passam e todas as visões dão em nada? Como as estrelas que cruzaram o céu em seu caminho determinado, os planos de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. No concílio do céu, a hora da vinda de Cristo tinha sido determinada. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O mundo estava maduro para a vinda do Libertador. As nações estavam unidas sob um só governo. Uma língua era vastamente falada. De todas as terras, os judeus que tinham sido espalhados foram a Jerusalém para as festividades anuais. Ao voltar para suas casas no estrangeiro, essas pessoas espalharam as notícias sobre a vinda do Messias por todo o mundo. Os sistemas pagãos estavam perdendo seu domínio sobre o povo. As pessoas anelavam uma religião que pudesse satisfazer o coração. Os que buscavam a luz desejavam muito conhecer o Deus vivo. Para alguns, a certeza de vida após a sepultura. Muitos ansiavam por um libertador. A fé dos judeus tinha enfraquecido e a esperança tinha quase cessado de abrilhantar o futuro. Para as multidões, a morte era um mistério que lhes dava medo. Para além dela, o que havia eram incertezas e sombras. Na terra da sombra da morte, enlutados se encontravam desconsolados. Com ansiedade, aguardavam a vinda do libertador, quando o mistério do futuro seria revelado. Fora da nação judaica, havia pessoas que buscavam a verdade, e Deus lhe deu o espírito de inspiração. Suas palavras de profecia despertaram esperança no coração de milhares no mundo gentil. Por centenas de anos, as escrituras estiveram disponíveis na língua grega. Nesta época, era vastamente falada por todo o Império Romano. Os judeus estavam espalhados por todas as partes e, de certa forma, os gentios compartilhavam de sua expectativa pela vinda do Messias. Entre aqueles chamados de pagãos pelos judeus, havia homens que possuíam uma melhor compreensão sobre as profecias encontradas nas escrituras relacionadas ao Messias do que a que tinham os mestres de Israel. Alguns que esperavam sua vinda como libertador do pecado tentaram decifrar o mistério do sistema hebraico. No entanto, os judeus estavam determinados a manter a separação que havia entre eles e outras nações, não estando dispostos a compartilhar o conhecimento que tinham sobre os serviços simbólicos. O verdadeiro intérprete, aquele para quem todos os símbolos apontavam, deveria vir e explicar seu significado. Deus precisava ensinar a humanidade na linguagem da humanidade. Cristo viria para falar palavras que eles pudessem entender claramente, para separar a verdade da palha que tornara sem poder. Entre os judeus havia alguns de sólida crença, os quais preservaram o conhecimento de Deus. Eles fortaleceram a fé, lembrando-se da certeza dada por meio de Moisés. O Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouça-no em tudo o que ele disser. Eles eram como o Senhor ungiria alguém para levar boas notícias aos pobres, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e para proclamar o ano de bondade do Senhor. Ele estabeleceria a justiça na terra e em suas ilhas poriam sua esperança. Os gentios viriam para a luz e os reis para o brilho do seu alvorecer.
As palavras do moribundo Jacó os encheu de esperança. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. O enfraquecido poder de Israel era um testemunho de que a vinda do Messias estava próxima. Muitos esperavam um príncipe poderoso que estabelecesse seu reino em Israel, vindo como libertador para todas as nações. Como Satanás quase teve sucesso. A plenitude do tempo tinha chegado. Degradada por séculos de transgressão, a humanidade pedia pela vinda do Redentor. Satanás estivera trabalhando para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Ele queria esgotar a paciência de Deus para que ele abandonasse o mundo e o deixasse sob o controle de Satanás. Parecia que a batalha de Satanás pela supremacia teria êxito. É verdade que em cada nação, mesmo entre os pagãos, havia aqueles por meio de quem Cristo estava trabalhando para separar as pessoas do pecado. Mas esses reformadores eram detestados. Muitos sofreram morte violenta. A escura sombra que Satanás estendeu sobre o mundo ficava cada vez mais profunda. A grande vitória de Satanás estava em perverter a fé do povo de Israel. Os pagãos tinham perdido o conhecimento de Deus e se tornavam cada vez mais corrompidos. O mesmo aconteceu com Israel. O princípio de que podemos nos salvar por meio das nossas próprias obras está no fundamento de cada religião pagã. Isso se tornara o princípio da religião judaica. Os judeus prejudicaram o mundo com falsificação do evangelho. Eles se recusaram a se entregar a Deus para a salvação do mundo e se tornaram agentes de Satanás para destruí-lo. O povo chamado por Deus para ser coluna e base da verdade estava fazendo a obra que Satanás queria que ele fizesse, vivendo de um jeito que representava mal o caráter de Deus e fazia com que o mundo visse como um tirano. Os sacerdotes do templo perderam de vista o significado dos serviços que realizavam. Eram como atores em um palco. As leis e cerimônias que o próprio Deus tinha estabelecido eram usadas como um meio de cegar a mente e endurecer o coração. Deus já não podia fazer mais nada pela humanidade por intermédio desses canais. Deus se compadece pelo mundo perdido. Todos os meios para corromper os corações humanos tinham sido postos em operação. O Filho de Deus olhou para o mundo com compaixão e viu como homens e mulheres tinham se tornado vítimas da crueldade satânica. Confundidos e enganados, eles seguiam em frente numa marcha sombria em direção à morte, sem qualquer esperança de vida, rumando para uma noite depois da qual não existe manhã. Os corpos dos seres humanos tinham se tornado a morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões e os órgãos das pessoas eram manipulados por seres sobrenaturais, levando-as a condescender com luxúrias mais vergonhosas. O selo dos demônios se encontrava impresso nos rostos humanos. Que triste espetáculo para o Redentor do mundo contemplar. O pecado se tornara uma ciência e o vício parte da religião. A rebelião e a hostilidade contra o céu eram violentas. Os mundos não caídos esperaram ver Deus destruir os habitantes da terra. E se ele tivesse feito isso, Satanás estava pronto para pôr em prática seu plano de conquistar a lealdade dos seres celestiais. Ele afirmara que os princípios do governo de Deus tornavam o perdão impossível. Se o mundo tivesse sido destruído, ele teria colocado a culpa em Deus e espalharia a sua rebelião para todos os outros mundos. Mas, em vez de destruir o mundo, Deus enviou seu Filho para o salvar, promovendo um meio de resgate. Ao chegar à plenitude do tempo, Deus derramou sobre o mundo um dilúvio de graça restauradora, que nunca seria obstruído ou removido, até que o plano de salvação fosse cumprido. Jesus veio para restaurar em nós a imagem de nosso Criador, para expulsar os demônios que têm controlado nossa vontade, para nos erguer do pó e para reformar o caráter manchado, deixando-o semelhante ao seu divino caráter.